A exploração do dualismo burguês é um dos elementos fundamentais da guerra cultural comunista, especificamente comunista. Claro que existe guerra cultural muito antes do comunismo, né? Algumas que se prolongam por séculos. Mas o dualismo burguês é evidentemente uma fraqueza de pensamento que se transforma numa fraqueza de caráter. Por exemplo, a famosa distinção entre as boas intenções e a malícia. Né? É uma distinção que se aplica, vamos dizer, ao próprio burguês, mas não se aplica necessariamente ao outro. Né? A distinção entre a busca da vantagem e o idealismo. Né? Então, é o negócio do feijão e o sonho. Quer dizer, o sujeito vai trabalhar e ganhar dinheiro, ou ele vai se dedicar à sua vocação artística. Né? Esse tipo de dualismo. O pai quer que o garoto trabalhe na lojinha, mas o garoto quer ser artista, músico, etc. etc. Essa eterno conflito entre a necessidade material e os belos ideais de vida, os belos sonhos, né? O sonho e a realidade. Isso é sempre assim. Né? Quando nós sabemos que, na realidade das coisas, as ações humanas são conduzidas por sonhos. Nada é mais eficiente do que um sonho, na realidade. O sujeito perdeu seus sonhos, ele perdeu todo o impulso. Quer dizer, o indivíduo não pode trabalhar conscientemente contra o seu próprio desejo de felicidade. Não é possível isso. Né? Então, entre, vamos dizer, o sonho e a realidade, existe toda uma dialética, e as duas coisas, no fundo, são a mesma, se você pensar bem, mas, para o pensamento burguês, é ou uma coisa ou a outra. Né? Também assim, por exemplo, você vai atrás da moça porque você tem interesse sexual nela ou você quer casar e constituir família. Eu acho que eu casar com uma pessoa com o intuito de constituir família já é a intenção de usar aquela pessoa com uma finalidade que não é ela. Então, em primeiro lugar, eu digo, bom, vamos supor que você casa e a mulher daí não pode ter filho. O que você vai fazer? Vai expulsar ela? Você pode até expulsar, pela lei. Mas a lei consagra esse direito. Você casou, a mulher te mostrou estéril, você manda ela para fora. Né? Então, na realidade, o amor, na verdade, ele transcende essas dificuldades. Esse problema não existe. Né? Eu quero constituir uma família, então eu quero usá-la para constituir uma família. E se ela não me der a família que eu quero, eu mando ela embora. Esse é o típico dualismo burguês. Né? Existem muitos outros exemplos. Né? A própria concepção burguesa de que todo mundo age buscando a vantagem própria. Um pouco na base da Ayn Rand. Mas também toda a escola austríaca é baseada nisso. Quer dizer, a ação busca uma vantagem. Eu falo, bom, mas espera, não existem pessoas que vão em clube de sadomasoquismo para levar porrada? Né? O Michel Foucault ia. Ele ia estar buscando alguma vantagem financeira, vantagem material com isso? Que vantagem Maria leva de apanhar? Né? Quer dizer, existem outras motivações no ser humano, às vezes muito mais profundo. O desejo de autodestruição, o desejo da morte existe. Né? Mas, para o dualismo burguês, só existe o seguinte: existe a busca da vantagem própria ou a irracionalidade, a loucura. Tudo que não é busca da vantagem própria é loucura, doença. Tal. É dualismo. Né? O comunista acredita, ele é sincero no que ele está fazendo ou é esperteza, é astúcia dele? Isso é típico do dualismo burguês. Né? Então, existe um abismo entre a intenção subjetiva e os atos. Existe um abismo entre a dimensão cognitiva do sujeito e a sua dimensão moral. Isto é típico da mentalidade burguesa. E é uma limitação autoimposta, criada por Kant, aprofundada depois por Augusto Comte e outros, né? Que se impregnou de tal modo na mente da burguesia que até hoje este é o maior impedimento cognitivo a que o pessoal burguês, liberal, conservador, etc., entenda o processo revolucionário. E isso nós vamos aprofundar no curso de Guerra Cultural. Eles não podem entender por quê? Porque a mentalidade revolucionária, especialmente marxista, se coloca num outro plano, tá certo? Onde o conceito da totalidade supera esses dualismos e os articula. Quer dizer,
os dois elementos que o dualismo separa, o marxismo articula. Ele articula de uma maneira falsa, claro, tá certo? Porque a totalidade para ele será apenas vamos dizer, a totalidade da existência material, não considerada naturalisticamente, mas considerada como processo de apropriação da natureza pelo homem. Isso aí é muito pouco, isso não basta. Tá certo? Mas nunca poderemos negar ao marxismo este mérito. Ele pegou o defeito fundamental do pensamento burguês, que não é só do Kant, evidentemente. Mas o Kant, ele é um ídolo da burguesia alemã, né? E de todo o pensamento burguês que vem em seguida, né? Augusto Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Popper, um bando de gente, né? E é um pensamento autocastrador que cria dificuldades para si mesmo, tá certo? E depois não sabe por que está apanhando. É claro que as dificuldades, também as pessoas podem reagir a isso que eu estou dizendo, também de acordo com o dualismo burguês. Então eles dizem assim, não, mas as pessoas não percebem o movimento revolucionário ou elas estão ocultando de propósito? Essa diferença não existe, meu filho, né? A ocultação proposital só é possível mediante uma deficiência de consciência. Essa deficiência de consciência também vem de uma auto-ocultação proposital. Ou seja, uma recusa de receber o influxo do Espírito Santo, que vai nos arraigar na realidade. A pessoa vai tentar desenvolver a sua inteligência, o seu raciocínio verbal, a sua imaginação, etc, 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 mas não o seu senso de realidade. Ora, o senso de realidade não é outra coisa senão estar aberto ao influxo do Espírito Santo. É você dizer a Deus, eu não sei como é isso, mas você sabe, portanto me faça ver. E isto é o sentido primeiro da prece. É falar consigo mesmo, sim, mas em busca de algo que está tão profundo dentro de você e que é a origem e raiz da sua autoconsciência. Note bem, você volta à raiz, mas sem abandonar o fruto, porque se você abandonar o fruto, se cortou a autoconsciência, como é que... eu vou penetrar numa longa noite, né? Então eu vou dissolver a minha individualidade no ser divino. Eu digo, isso é perder tempo, né? Deus não fez você para que você se dissolvesse nele, mas para que você se alimentasse nele, para que você intensificasse a fórmula da sua autoconsciência, da sua própria presença no mundo, através desse influxo do Espírito Santo, que não cessa. A ação do Espírito Santo não cessa jamais. Existem, evidentemente, duas ações do Espírito Santo, a ação ordinária e a ação extraordinária. O que eu estou falando é a ação ordinária, quer dizer, o apoio que o Espírito Santo dá à nossa inteligência 24 horas por dia. Não se trata de revelação. Aí é a ação extraordinária, que ele só dá de vez em quando para alguém que, sei lá, Deus decide. Então, eu estou falando, vou dizer, a simples operação da nossa inteligência. Isto faz uma diferença tão grande, tão grande, tão grande, que pessoas dotadas da inteligência, entre aspas, das funções intelectuais, em nível altíssimo, pode sair completamente da realidade como sai Kant. Ninguém vai dizer que Kant é burro, que ele não sabe raciocinar, que ele não sabe matemática, que ele não tem senso artístico. Ninguém vai dizer isso. Ele tem tudo isso. Ele só não tem uma coisa. A ação do Espírito Santo. E isto vai fazer toda a diferença do mundo. Deu para entender? As pessoas que pensam assim, não, os regimes comunistas, quando eles chegarem a uma crise e não tiver mais comida, eles vão cair. Então não cai. Em Cuba eles não têm comida faz tempo, o negócio não cai. Na Rússia houve fomes, assim, epidemia de morte por desnutrição, o governo não caiu. Porque funciona de uma maneira diferente do regime burguês. Não é isso? Também, vamos dizer, a relação entre as ações de uma democracia e de uma ditadura comunista. Os caras não percebem como isso funciona de maneira totalmente diferente. Numa democracia, todo político é obrigado a mentir para o público. O tempo todo. Se os políticos começarem a dizer a verdade, ninguém vota neles. Então, como eles dependem do voto, eles dependem de cortejar o público, e cortejar é seduzir é mentir. Ou seja, a democracia se baseia numa mentira, evidentemente. E o ditador comunista, ele está dispensado de mentir. Ele não precisa fazer isso.
Por quê? Não há opinião contrária. Né? Então, é por isso que certos ditadores podem, às vezes, dizer coisas de um sincerismo brutal. Quando Stalin disse, olha, não importa em quem você vota, importa quem conta os votos. Que político numa democracia pode dizer uma coisa dessa? Se ele disser isso, ele está liquidado. Mas Stalin pode dizer, nada acontece para ele. Né? Ou dizer como Che Guevara, sim, nós matamos e vamos continuar matando. Alguém na democracia pode dizer isso? Aqui você não pode dizer, nem mesmo. Você viu outro dia o deputado Alberto Fraga disse, se uma mulher bate como homem, ela tem de apanhar como homem. Né? Ele estava se baseando num exemplo de uma deputada jovem que agrediu o deputado septuagenário Roberto Freire. Né? Eu digo, quer dizer que se o velhinho agredido reage na porrada a uma faixa preta, jovem faixa preta de karatê, ele está errado? É uma agressão machista? Chegamos a este ponto. Né? O que é isso aí? É o mecanismo da democracia. A democracia é um teatro, gente. Claro que a democracia tem as suas virtudes, que nenhuma ditadura tem. Porém, essas virtudes, elas não podem ser preservadas se você não entende a verdadeira natureza delas. E do que elas precisam para poder continuar existindo. Então, uma coisa que eu tenho dito há muito tempo, não existe uma democracia se não existe uma aristocracia. Isso é impossível. Né? Se você nivela tudo, se existe, vamos dizer, se o princípio da igualdade é levado muito a sério, instantaneamente você cria uma desigualdade de poder que nunca mais você pode restaurar a igualdade anterior. Ou seja, a democracia ela é autocontraditória, ela funciona dialeticamente, não é uma coisa linear como o pensamento burguês imagina. Baseado no pensamento burguês, se tira essa ideia da Marlene Chauí, que isso é marxista na imaginação dela, a democracia é a ampliação dos direitos. Por quê? Porque o burguês vê o direito do ponto de vista quantitativo. É como se fosse um capital que você tem no banco. Né? Então, num pensamento marxista, qualquer ideia, na hora que se transforma em ação, ela se converte no seu contrário. Qualquer um. O marxista entende isso facilmente. Não é isso? Quer dizer, os direitos, a ampliação dos direitos, na hora que elas se transformam em ação, ela se transforma em supressão de direitos. Qualquer marxista entende isso fácil. Qualquer principiante, pelo menos no meu tempo entendi, hoje eu não sei mais, hoje eu não tenho mais nem marxista. Né? Tem, mas muito na elite, muito lá em cima. Se você vê os opinadores, os caras que dão opiniões em público a respeito, era tudo analfabeto. Né? Então, um dos motivos para estudar o marxismo é você se curar do dualismo burguês. Para sempre. Né? Claro que não vai adquirir as doenças do próprio marxismo. Né? Não adianta. Tá bom? Mas acho que deu para entender isso aqui. Né? Deu para entender o imenso perigo do dualismo burguês. Do qual o representante primeiro e máximo é o Kant.